Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Quero convidar você a pensar filosoficamente o tema da desigualdade social. Um tema tão caro ao pensamento filosófico, ao pensamento sociológico, ao pensamento da área de humanidades. Então, a nossa aula de hoje, essa temática, tem pensar a desigualdade social. E hoje nós vamos estar compartilhando com vocês aí, já desde o início desse vídeo, um personagem muito importante que é o Kimani Maruji, O Kimani Maruji, ele possui o recorde mundial do Guinness Book por ser a pessoa mais velha a começar a estudar na primeira série, na escola primária. Isso, o Kimani Maruji, ele se matriculou no ensino fundamental no dia 12 de janeiro de 2004, aos 84 anos. Inclusive, porque estou tratando disso? Porque uma das questões, um dos critérios para definir desigualdade é o acesso à educação. E nós sabemos que existe uma distinção muito clara entre desigualdade e diferença. Desigualdade e diferença não são a mesma coisa. A diferença ela é natural. Tem a ver com os nossos traços físicos, tem a ver com a nossa força física, tem a ver com as nossas qualidades de espírito, tem a ver com a nossa idade. Então, muitas vezes nós pensamos que a diferença é a mesma coisa que desigualdade, não é. Portanto, a diferença ela é natural. Portanto, só que se a diferença é natural, a desigualdade ela é social. Ela é uma espécie de convenção que é autorizada e consentida pela maioria dos homens. E a desigualdade tem relação explícita com renda, com status e com prestígio. Portanto, quando nós falamos de desigualdade social, nós estamos falando de critérios como renda, como status e como prestígio. A desigualdade social ela é a falta de acesso às oportunidades e aos direitos. Portanto, muitas vezes nós podemos entender que algumas pessoas não conseguem subir na vida, ter uma boa qualidade de vida, uma boa infraestrutura, não é por conta da sua, como dizem alguns do senso comum, como preguiça, não. Há muitas pessoas esforçadas, dedicadas, que perderam seus empregos, não têm oportunidade no mercado de trabalho e não têm acesso aos direitos básicos. Portanto, a desigualdade social é a falta de acesso às oportunidades e aos direitos. E eu quero trazer para você alguns exemplos disso que nós estamos falando. Então, se desigualdade é a falta de oportunidade de acesso, falta de oportunidade de acesso a quê? Então, alguns exemplos para você de desigualdade social. Por exemplo, a desigualdade social tem a ver com a falta de acesso à educação de qualidade. Tem a ver com a falta de direito a adquirir propriedades, direito ao trabalho, à moradia. E aí nós citamos aí um exemplo das aventuras do Oliver Twist, que é do Charles Dickens, uma obra escrita em 1838 e que o Polanski ele regravou e fez um filme, Essa é a cena do filme, e mostra como que, mesmo que uma pessoa seja esforçada, dedicada, se as circunstâncias, se a realidade social não favorecer, você vai ter que ficar lutando o tempo todo contra a maré. E existem alguns pensadores, como Platão, que vão cogitar, que vão pensar que as diferenças elas são de origem naturais, as desigualdades são naturais e não são. O que Platão está defendendo? Platão defende as relações entre características inatas e papéis sociais desempenhados pelos indivíduos na sociedade. Portanto, para Platão, são as qualidades inatas de cada pessoa que determinam o seu lugar na sociedade. É mais ou menos como na Índia. Se você nasceu pária ou Dalit, você vai ser pária e Dalit a vida inteira. Então é a sua condição, no caso da Índia, a condição de castas que determinam o seu lugar na sociedade. E Platão vai estar dizendo que é a sua condição de nascimento, suas características inatas que determinam o seu lugar na sociedade. E durante todo o pensamento, nós vamos perceber essas teorias. Inclusive, Platão vai dizer que pessoas que nascem com a virtude da sabedoria, que tem alma de ouro,
vão ocupar os lugares de magistrado, de governança. E as pessoas que nascerem com a virtude da coragem, ou seja, com a alma de bronze, serão os guerreiros. E aqueles que nascerem com a virtude da temperança, que é a alma de ferro, serão os trabalhadores, são aqueles que vão estar no alicerce, na base da sociedade. Só que a partir do século XVIII, e aí nós temos o período do iluminismo, nós temos, né, a Revolução Científica. E o que aparece a partir do século XVIII? A ideia do melhoramento genético e previsibilidade de comportamentos criminosos a partir de características inatas. Então nós vamos ter a ciência a serviço de ideias profundamente perigosas, muito perigosas essas ideias. Então nós temos, por exemplo, essa ideia aparece no filme do Quentin Tarantino, né? Django Livre. Não que o Quentin Tarantino defende essa ideia, ele mostra essa ideia no filme, que é a ideia da frenologia, que é criada em 1796 pelo alemão Franz Joseph Gall. E nesse contexto, o que vai estar acontecendo? Você pode ver que essa cena no Leonardo DiCaprio, que ele é dono de escravos, né? Ele é um senhor de escravos, ele está com um crânio e está colocando a mão sobre o crânio, né, de uma das suas escravas. E qual que é a ideia da frenologia? A frenologia afirma que a forma e as protuberâncias do crânio indicam as faculdades e aptidões mentais de um indivíduo. O principal pressuposto da frenologia é o de que as medidas do crânio são indicativas de traços de personalidade. Tá? Então, seria mais ou menos assim: alguns nasceram para ser senhor, outros nasceram para ser escravos, de acordo com as dimensões do crânio. Essa cena aí, né, no qual o personagem, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, ele está literalmente com um crânio e ele está demonstrando isso na prática. É uma cena muito forte do filme Django Livre. Então, o Quentin Tarantino faz uma crítica a essa pseudociência. E vai ter muitas pessoas que vão defender essa teoria. Inclusive um deles é o Cesare Lombroso. Tá? E o Lombroso procurou demonstrar que algumas alterações estruturais do cérebro produziam um comportamento violento. Então, a ideia de que a curvatura, o tamanho do crânio, né, a estrutura do crânio vai produzir comportamento violento. Os criminosos apresentavam características de uma espécie de retrocesso evolutivo, atributos que poderiam ser constatados pela medição do crânio. Gente, né, são teorias que legitimavam tanta atrocidade, tanta barbárie, né, uns conceitos perigosos na sociedade. Um outro pensador é o Joseph Arthur Gobineau, né? O Gobineau chega a dizer que ele vai defender essa teoria, né, da pureza de raça. E ele é um dos mais conhecidos teóricos do racismo científico no século XIX. E ele vai dizer que a mistura racial daria origem a mestiços e pardos degenerados e estéreis. E aí, segundo Gobineau, essa mistura de raça, que é a miscigenação, levaria as futuras raças a serem intelectualmente e fisicamente inferiores, né? E iria estragar, digamos assim, né, a qualidade da genética. E esses pensadores, esses influenciadores sociais, né, prestaram um desserviço à sociedade. E nós chegamos ao Franz Galton, do Reino Unido. Tá? Ele criou essa questão da eugenia, que a eugenia é um termo criado por ele em 1883, que é o estudo dos agentes sob controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das gerações futuras, tanto físicas como mentalmente. E aí está um desenho, né, da árvore da eugenia. E qual era o intento, qual era o objetivo deles? Eles defendiam uma pureza racial. Só para quem gosta do evolucionismo, e aí nós temos o darwinismo social, né? Nós temos o darwinismo social. O surgimento do evolucionismo, que se impõe com a teoria de Charles Darwin, foi um dos pressupostos, um dos alicerces da eugenia. Então se utiliza do arcabouço do Charles Darwin para legitimar a eugenia, que é essa questão da pureza de raças, né? Nós brasileiros, então nós não estaríamos nesse conjunto, nessa visão, porque nós somos um povo diverso, né? Formado de várias outras culturas, de vários outros povos. Então nós não seríamos um povo dentro desse padrão de eugenia. E aí quem são os pensadores que defendem
a eugenia no Brasil. Renato Kell, Miguel Couto, Raimundo Nina Rodrigues e Silvio Romero. Tá? Se você ouvir o nome desses nobres, desses senhores, eles são, né, pensadores que defendem a ideia de eugenia, ou seja, da raça pura, né, da pureza de raça. E no Brasil nós teremos como crítico desse pensamento o Machado de Assis, né, principalmente na sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algo interessante também que o Hitler, tá, ele teve esse intento de criar, tá, uma raça pura, tá, a sua raça ariana. Inclusive ele tem um projeto, tá, um projeto nazista para fazer com que crianças fossem selecionadas e fossem a base, tá, daquilo que ele chamou de raça ariana. Então o Hitler tinha esse intento, né, de fazer uma seleção de crianças e criar ali, né, uma espécie ou uma raça de arianos, ok? Então são conceitos que ainda influenciam a nossa sociedade, influenciam o nosso pensamento, porque nós precisamos pensar essa realidade, que a desigualdade social ela não é só fruto de escolhas pessoais. Como diz o senso comum, alguém não progride na vida porque não estudou, porque não é dedicado, porque não se esforçou o suficiente. Esses são conceitos do senso comum. Nós precisamos analisar que a realidade é muito mais profunda e muito mais complexa do que dizer que alguém não prosperou na vida porque essa pessoa não estudou, porque essa pessoa não se esforçou, porque essa pessoa não buscou o suficiente. Somente essas ideias são imparciais, são insuficientes, assim como é insuficiente, né, o conhecimento do senso comum, ok? Então, espero que essa aula tenha te ajudado a pensar a desigualdade social. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Até a próxima aula.